Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Carla Alferes Pinto sobre os vários tipos de património, como o preservar e qual a sua importância nos nossos dias. Carla Alferes Pinto é investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades, especialista em História de Arte e em Património. Carla, bem-vinda e obrigada por estares aqui connosco e começo por perguntar o que é património. Bom dia, Isabel, obrigadíssima pelo convite. Digamos que a primeira pergunta é uma pergunta muito abrangente, necessária, mas não necessariamente fácil de responder, e eu vou tentar dar a resposta mais interessante e ao mesmo tempo mais facilitadora de entendimento. Bom, o património numa visão ou num entendimento tradicional é sobretudo as coisas físicas, as coisas materiais que herdámos do passado. Num entendimento que corresponde àquilo que são as necessidades de hoje em dia e à teoria e ao desenvolvimento da literatura crítica sobre a área do património, é de facto sobretudo aquilo que nós fazemos no presente com o que herdamos do passado. Portanto, não é só visitar um museu, visitar um convento? Exatamente, de todo, cada vez menos é isso. Cada vez mais o património é aquilo que o presente nos interpela sobre questões muito diversificadas, que têm sobretudo a ver com problemas atuais, e que tem o património como mediador, ou como agente, ou como interpelador, e é nesse sentido que nós devemos trabalhar, sobretudo porque o que nós fazemos com o património neste momento é o que vai restar para o futuro. Mas a questão terá sempre que ser posta na contemporaneidade. Portanto, é muito ativo, não é? E muito, aqui uma grande comunicação e o que fazemos hoje. Exatamente. Não é uma coisa parada alguns de todo. No passado. Apesar de haver porque a pergunta parece quase, desculpa a expressão, pueril, mas de todo, é muito difícil responder, porque a nossa ideia, mesmo quem trabalha com o património, seja ele imaterial ou material, quando solicitado perante a questão o que é o património, imediatamente o que nos vem à cabeça é isso, não é? São os grandes monumentos, os grandes testemunhos do passado. E essa visão ou esse entendimento que hoje em dia a maior parte das pessoas não tem, ainda que nos possa vir à cabeça, é cada vez mais posta em causa do ponto de vista não da existência das coisas, mas do significado das mesmas e da importância das mesmas para o cotidiano, ou para o nosso dia-a-dia, para aquilo que nos interpela, que nos inquieta na contemporaneidade. Porque a ideia de que o património é incontestável e é herdado ad eternum não só não é correta, como não é útil. E nesse sentido, voltando à questão do que é o património é, do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista de trabalho, uma área holística, que abrange uma série de competências e uma série de áreas disciplinares que devem trabalhar em conjunto, e em conjunto não quer dizer que estejam sempre de acordo, mas devem tentar chegar a uma solução, que nem é necessário que seja uma solução de consenso ou de compromisso, mas é uma solução que tem que ser documentada, tem que ser trabalhada, explicada, e isso só pode acontecer em função daquilo que é o presente, porque nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva. E neste sentido, o património que em Portugal, por exemplo, todos nós temos, sobretudo na Europa, uma construção, porque o património é uma construção cultural, sobretudo, comum, digamos assim. Em Portugal radica na lei de Dom João V de 1721, que dizia, com muita cuidado na altura, mas que, claro, tem que nos interpelar, que era o conjunto das coisas que construíam a glória da nação portuguesa e que, obviamente, o senhor rei elencava e que eram as suas também. Não é? E, portanto, nesse sentido, o património tem que ser discutido. Ouvindo-te,
parece que, sendo o património aquilo que nós recebemos e do passado, não é? Aquilo, de certa maneira, que herdamos e aquilo que fazemos com essa herança, parece ser uma coisa que pode ser subjetiva. Altamente subjetiva. Se calhar, corrigindo-me, não deve ser subjetiva. Sabemos que, obviamente, vamos errar. E sabemos que, obviamente, temos que tomar decisões que, às vezes, sabemos que, tomadas noutras circunstâncias, noutro tipo de possibilidades, se calhar seriam diferentes. Mas no património, como em quase tudo, não tomar a decisão é que é mau. Tu falavas em construção, é também uma construção de um cânon, não é? Daquilo que Claro. é reconhecido como aquilo que é realmente importante. E que pode ficar para trás também outras coisas que se calhar outras pessoas ou outras épocas considerariam importantes, e que entretanto ficaram pelo menos mais discretas. Exato. Quando nós selecionamos algo porque é importante, deixamos uma quantidade de coisas que consideramos menos importante. E esse papel tem sido ocupado pela ideia da memória da nação, não é? Ou da memória de um coletivo que vai sendo reconstruído e todos nós temos muitas comunidades, muitos coletivos aos quais pertencemos, não é? Mas esse fator identitário do património é a sua bondade e felicidade, e é também o seu caminho para a destruição. Destruição no sentido em que, se não é continuadamente discutido, interpelado, conversado, negociado, deixa de ter sentido. Porque nós vivemos em sociedades cosmopolitas, não é? Cada vez mais, e não estou a falar necessariamente dos meios urbanos, cada vez vivemos mais na diversidade, na multiplicidade de escolhas cotidianas e de vivências, que têm que ser trabalhadas também pelo património. E esse é um dos grandes desafios do momento, é precisamente a estarmos, como em tudo, não é? O património é uma coisa social, é uma coisa cultural, e, portanto, sofre os estímulos e os desencontros, os momentos menos felizes que todos nós vivemos em sociedade, e os momentos também mais felizes, e neste momento nós estamos num processo de tentar perceber o que é o futuro, sabendo que, se agirmos no presente em função daquilo que nós queremos que possa vir a ser o futuro, poderemos ter resultados mais felizes. E mais felizes não é no sentido de que caminhamos para uma felicidade plena, mas mais felizes no sentido de poder preparar o caminho. O património, neste momento, está em risco, como estão em risco uma série de valores, não que o património seja um valor, mas como estão em risco uma série de valores e uma série de comportamentos e de maneiras de estar que tínhamos por seguras e que neste momento estamos a ter que refletir novamente sobre elas, o que não é necessariamente mau, porque tomar o que quer que seja por seguro às vezes pode não ser o caminho ideal, mas estamos num momento, do ponto de vista social, do ponto de vista das questões que o cotidiano nos coloca, e até do ponto de vista político e do apoio ou da decisão das estratégias, em que o património está na charneira, está na definição, ou está na criação da definição de políticas públicas, de políticas de intervenção, de seleção do que vamos salvaguardar para o futuro, não só do que herdámos do passado, mas do que estamos a construir no presente. E, nesse sentido, os técnicos, os agentes do património são fundamentais neste momento. E ouvindo também, enquanto construção, enquanto seleção, de acordo com determinados critérios, sabendo que há muito deste património que fica para trás por não ser considerado património em determinado momento, é possível recuperar elementos destes que, entretanto, aparentemente se perderam? Possível, será certamente, mas será muito mais difícil, imagino. A questão é possível, eu diria que, apesar de tudo, numa situação ideal, aí há duas possibilidades. Uma, que é a ideia da patrimonialização, que é aquilo que nós escolhemos, de facto, salvaguardar no sentido de património, e, portanto, todo o processo é seguido. Outra coisa é o processo de documentar
aquilo que apesar de tudo poderemos considerar não patrimonializar. E já há várias áreas disciplinares a fazer isso. A antropologia falo, a arqueologia falo, a etnografia falo, a própria linguística, não é? Todos os dias, todos os anos se perdem línguas, não é? Perdem-se porquê? Porque a natureza daquelas línguas não é a documentação no sentido em que nós, enquanto herdeiros de uma cultura ocidental, o que quer que isso queira dizer, faz sentido, não é? E, portanto, a própria natureza da língua contém em si a sua destruição. Mas também é uma coisa que às vezes é dura de ouvir, mas é verdade, tudo o que nasce morre, não é? E o património também contém em si a sua morte. Não é? E nós, enquanto agentes técnicos do património, temos aqui um papel muito importante, que é um papel que, por exemplo, perante os novos desafios, a inteligência artificial, não substitui, que é o papel de curadoria e de mediação. E esse papel ainda não é possível substituir, até ver, pelo menos eu ainda não reconheço isso, pelo ser humano. Sim. Sim. E todo esse trabalho na prática, como é que é feito ou como é que pode ser feito? Eu acho que automaticamente nós pensamos muito património, museus, falávamos há bocado em visitas a conventos ou o que for, mas acho que facilmente associamos esta preservação a um espaço de museu ou semelhante, mas haverá outras formas. Sim. Por exemplo, há este processo no que diz respeito, por exemplo, ao património intangível, não está necessariamente encerrado num espaço, não é? Está encerrado em recursos, em formas de conservar a possibilidade ou a salvaguarda, no sentido de não confundir aqui o conservar do ponto de vista do restauro, que é outra área disciplinar do património e que, por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa tem também na Faculdade de Ciências e Tecnologia, mas que em termos de faculdades, em termos de unidades orgânicas, se encontra separados porque de facto são competências de caráter diversificado. Mas o diálogo entre os diferentes agentes é fundamental. E esse diálogo passa também pelo emprego das novas tecnologias, algumas delas já não são assim tão novas, como por exemplo o registro dos sons, o registro das músicas, das canções que já não são cantadas, ou a possibilidade, por exemplo, de, através de uma discussão que tem que ser feita com a comunidade, se registar aquilo que comunitariamente não era para ser registado. Mas esse processo tem que ser um processo negociado, não é? Porque não se pode, a bem da ideia de que é um bem superior, dizer, não, nós vamos fazer este processo à revelia da comunidade. Não é? E esse é, por exemplo, um dos aspectos interessantíssimos daquilo que são as novas competências e as novas áreas de trabalho do património, que é esta relação de deslocar o património do objeto para os agentes, os interpeladores, quem está à volta do objeto, que é extremamente interessante e que responde um pouquinho à pergunta que colocaste, não é? Quer dizer, o património centrado no objeto acaba, mesmo quando o objeto tem agência, e tê-lo-á certamente, acaba por se autocentrar, por ser circular. Se colocarmos o objeto em trabalho com a interpelação da comunidade, seja ela qual for, o questionamento mesmo das coisas às vezes um pouquinho provocatórias, e para as quais temos que aceitar que existam provocatoriamente e tentando corresponder a uma expectativa de resposta, se calhar temos resultados mais interessantes. E, por exemplo, também pegando, nós estamos a gravar esta conversa no dia 26 de Abril e ontem aconteceram vários processos da ordem da memória, da celebração, da comemoração e também daquilo que é um desafio para a patrimonialização, mas surgiu também uma polémica, um tomar de uma polémica sobre os discursos e as narrativas à volta do património. E essa interpelação do cotidiano passa também por isso. E Portugal, por exemplo, é um país que tem que enfrentar a dificuldade das narrativas museológicas e das coleções patrimoniais, museológicas, antropológicas, o que seja, propondo possibilidades de alternativas na narrativa sobre elas, o que não implica qualquer tipo de juízo de valor, quer sobre o património, quer sobre a relação que nós possamos efetivamente ter com ele.
Uma coisa é a nossa relação com as coisas, que é nossa, e que às vezes também são momentos de pouca liberalidade ou pouca são nossas, não é? Sim. Eles são os momentos em que nós podemos ser, Nós enquanto indivíduos, no seu bom e no seu mau. Sim. Outra coisa é nós enquanto técnicos, enquanto agentes, enquanto mediadores e curadores desse conhecimento. E enquanto instituição enquanto também, instituição, não é? Exato. Também nós não podemos aliar-nos do facto de estarmos numa faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ou seja, o domínio do facto da reflexão sobre a teoria e sobre a ação do património, em colaboração, obviamente, com outros colegas, e onde o lastro do tempo, aqui de facto o lastro do tempo, também já criou um património, uma memória que precisa de ser refletida para passar ou não ao património. E neste sentido isto corresponde também àquilo que são os desafios do presente, que é nós temos um registro do cotidiano muito diferente daquele que herdámos, que era um registro do papel. Estamos a falar das culturas, mais uma vez, de origem europeia, não é? Onde o papel tinha o domínio, o olhar tinha o domínio, e essa visibilidade e essa tactilidade transmitiu-se para o património. Nós, hoje em dia, temos desafios completamente diversos, porque provavelmente estamos a destruir a uma velocidade muito maior do que aquela que até é o momento, porque existem bilhões de pessoas no planeta que precisam de respostas urgentes do cotidiano e o património ocupa espaço, levanta problemas de sustentabilidade, levanta problemas gravíssimos de financiamento, levanta problemas complexos de financiamento no sentido de autofinanciamento que depois não corresponde às expectativas das populações e, portanto, gera ali fraturas que depois faz com que muitas vezes se tenha uma percepção de que o património está ligado para o turismo e provavelmente não será exatamente assim, mas temos que olhar para esses problemas e tentar dar respostas. E precisamente o património neste momento, esta área de trabalho do património, que tem uma alta empregabilidade, porque os organismos públicos e os organismos privados estão de facto à procura destes técnicos. Porquê? Por causa da sua diversidade de competências e de conhecimentos. Não vêm de uma área disciplinar específica. Devem reunir competências diversificadas, nomeadamente uma competência altamente credenciada hoje em dia, que é a capacidade de criar soluções para os problemas em equipa e com alguma flexibilidade e rapidez. Podem não ser, quando eu digo soluções, pode não ser no sentido de virem a ser muito duradouras, mas passo a passo. Há um problema, tem que se resolver, vamos refletir sobre isto, vamos agir sobre isto, vamos avaliar, que é outra das competências do património, avaliar os resultados dessa ação e depois perceber se deve ou não alterá-la para que melhorias. E, portanto, nesse sentido é de facto uma área de trabalho estratégico aqui na faculdade, como na comunidade europeia, de financiamento, por exemplo, na área das humanidades e das ciências sociais, e cabe-nos a nós aproveitar essa oportunidade porque outros problemas virão a seguir. Há sempre novos desafios, novas respostas que é necessário dar. Dizias que o património é um pilar estratégico da nova FCSH. Aproveito para recordar que o CHAM Centro de Humanidades tem precisamente uma linha dedicada a património e desafios da atualidade, que tem trabalhado bastante com outra linha, que é do paradigma digital. Queres-nos falar um pouco sobre esse trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do CHAM Centro de Humanidades e aquilo que também poderá continuar a ser feito? Sim, e obrigada pela oportunidade, porque me parece de facto que é um trabalho, é um grãozinho de areia, mas é um grãozinho de areia muito importante que não tenho muitas dúvidas que vai ajudar a consolidar precisamente esta nossa intervenção e reflexão, sobretudo na ideia do património, porque o património
tornou-se, de facto, porque é uma área de trabalho abrangente e chama muita reflexão e muita participação, tornou-se um pilar estratégico quer no financiamento europeu, quer na reflexão europeia sobre si própria, não é? Esta ideia da construção de uma Europa que se fundamenta numa discussão à volta da existência de uma Constituição que levanta problemas, não é? E que neste momento está num impasse precisamente porque estamos a enfrentar desafios, que é precisamente o nome o que complementa a linha do património no CHAM. Património e desafios da atualidade. E precisamente esta questão suscitou uma reflexão interna sobre o que fazer começar por o que é isto do próprio património da investigação e do CHAM enquanto unidade de investigação, que neste caso já reúne outros 4 corpos, não é? Portanto, é uma unidade de investigação que tem uma herança diversificada, e que veio também a ser trabalhada em envolvimento muito produtivo e muito interessante com a linha do paradigma digital. Porque precisamente o que aconteceu foi uma tomada de consciência sobre o que era a nossa história e como é que ela se contava. E quando andámos à procura dessa reconstrução da nossa história, que já leva alguns anos, apercebemos-nos de que os instrumentos para a reconstrução dessa história já não estavam em papel, estavam dispersos e que nós tínhamos agido de forma, vou ser dura, absolutamente inconsciente sobre esse património. E percebemos que, porque daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas vai comemorar 50 anos, porque as unidades de investigação estão também a refletir sobre aquilo que é a sua identidade em função de processos de avaliação que todos temos que cumprir, mas essa sua identidade, como é que se espelha na investigação e como é que se espelha na sua memória e na sua história. E então decidimos fazer esse processo, fazê-lo através de processos curatoriais de humanidades digitais, indo buscar a documentação, salvaguardando-a, selecionando a documentação, não é por causa dela existir que é para guardar. O processo de seleção foi um processo, obviamente, de caráter reflexivo e curatorial, portanto, levou à seleção dos documentos que eram fundamentais, o identificar as lacunas, tentar preencher essas lacunas e depois fazer um processo de patrimonialização, no sentido em que colocámos as questões, tentámos responder e vamos à procura de uma narrativa que construa essa ideia, dessa memória e desse património que já é o do CHAM e que será também o de todas as outras unidades de investigação desta faculdade e de qualquer outro sítio, não é? Que é, no fim de contas, usando um chavão, é a história das organizações e sendo uma organização de caráter académico, em que se processa a investigação, em que se reflete sobre o tempo e sobre o papel do ser humano nesse tempo e no presente, fazia todo o sentido. E temos estado a fazer esse processo, temos estado a construir a nossa história, com lacunas ainda. Já começámos a divulgá-la junto dos nossos investigadores e junto da comunidade em geral, e o que é absolutamente interessante é que já começámos a receber resposta de pessoas a fazerem correções, a fazerem pequenos apontamentos, que é legítimo, não é? Claro. Nenhum destes processos, nenhum destas narrativas é inutável e não fica ali fixo no tempo nas pedras de leite todo, e o que é interessante é precisamente ver que as pessoas têm interesse quando têm noção de que estamos a fazê-lo e contribuem de forma absolutamente generosa, às vezes dando materiais, outras vezes fazendo apontamentos e correções, dizendo, olha, isto não foi assim, porque eu estava lá e, portanto, façam o favor de corrigir. E nós corrigimos. A ideia é essa. E, portanto, sempre, mais uma vez, voltamos àquela tua ideia inicial, sempre a importância da ligação com a sociedade, mesmo dentro do património CHAM, património da faculdade. Exatamente. Porque se nós formos buscar, e que, por exemplo, ainda está plasmado na lei, e, enfim, fará o sentido, apesar de, obviamente, que neste momento necessitar de uma reflexão, se formos procurar os valores básicos daquilo que é a definição do que é o património, a autenticidade, a originalidade, são valores, a identidade, são valores cada vez mais discutíveis
do ponto de vista daquilo que são os seus fundamentos, porque eles alteram-se com o tempo. E, portanto, o valor do papel ou do documento que seja ele de caráter escrito, textual, visual, arqueológico, o que for, da fundação e da identificação de um centro de investigação, se calhar não é nem bonito, nem transmissível para si, porque não causa, não interpela do ponto de vista emocional ou do ponto de vista da reflexão ao ponto de... Mas quando nós o colocamos como momento de afirmação e como um momento de interpelação, pois torna-se património para muito mais do que só aqueles que estão no centro a desenvolver, seja na linha, seja na direção, seja na atuação cotidiana, o trabalho patrimonial. E nós no CHAM fazemos, a maior parte de nós faz património, mesmo quando não identifica que está a fazer património. Muito obrigada, Carla. De todo, foi um prazer. Obrigada também a quem está desse lado a ouvir-nos. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Carla Alferes Pinto, doutorada em História da Arte, investigadora integrada do CHAM, onde coordena a linha temática Património e Desafios da Atualidade e lidera o projeto VESTE, Vestir a Corte, Traje, Género e Identidades, financiado pela FCT. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.